Você que está chegando agora, seja bem-vindo ao programa Equilíbrio. Hoje nosso convidado é o Dr. Ottoni e o nosso bate-papo é sobre os idosos. Falamos no primeiro bloco um pouco sobre a inclusão dos idosos na sociedade e rotinas de uma vida saudável. Nesse bloco vamos falar um pouco mais sobre os cuidados que a família deve ter quando se tem idosos inseridos no seio familiar e também como agir quando se trata de contratar terceiros para colaborar nos cuidados com os idosos. Doutor Ottoni, é uma questão de liberdade do idoso. Hoje em dia a gente vê os idosos, ele é livre agora porque ele já casou, os filhos dele já saíram. Existe mesmo essa liberdade do idoso ou ele ainda começa a ter ele ser dependente dos outros aí? Quando ele acha que ele é liberto, ele começa a depender. Como que acontece? Essa estrutura está muito ligada à rigidez, né? Aquilo que nós chamamos de saúde. Hoje a gente está vivenciando, Fábio, um aumento muito grande de doenças psiquiátricas no idoso. Alzheimer. Então, assim, a gente está vivendo situações em que o idoso ele começa a... Essa situação coloca o idoso exatamente em duas estruturas. E nós percebemos que o idoso, ele reflete exatamente a vida que ele viveu. Então, existe o idoso saudável, que é aquele idoso livre realmente, que aproveita a vida, que viaja. Eu conheço vários, né? Hoje, a indústria do turismo investe pesadamente nos idosos. Esse é o idoso saudável. É aquela pessoa que cuidou da sua vida, que fez a sua academia, que teve uma alimentação saudável durante a sua vida. E, por outro lado, nós temos o idoso que tem as dificuldades mentais, as dificuldades físicas, locomotoras, esse sim, ele se torna um dependente da família. Realmente, essa estrutura depende exclusivamente da rigidez mental e física do idoso. E como que a família reage numa situação dessa? Quando ele é dependente da família, ou dependente de alguém? A questão é cultural daí, né? O Brasil... E aí nós precisamos falar um pouco sobre o amor de novo. O amor, ele é a única plataforma que condiciona uma família a sustentar uma estrutura da dependência desse idoso. Porque o idoso dependente, ele, vamos assim, no primeiro momento, ele causa um mal-estar na família. Então, todas as vezes em que há uma festa, em que há uma reunião, em que há uma viagem, tem todo um acervo para se programar para que aquele idoso seja inserido, para que ele seja levado, transportado, alimentação. Então, não são todas as famílias que se propõem a estabelecer esse cuidado, tanto é que hoje são poucas as vagas que nós achamos em casas de acolhimento de idosos, antigamente chamava de asilos, né? As casas de acolhimento de idosos são poucas as vagas porque as famílias vão chegando em um determinado momento, elas não sustentam essa conduta de entender que aquela pessoa representou, na verdade, o tronco do nascimento de todos os ramos familiares. Então ela precisa ser vista como alguém que sempre tem a agregar para a família, que tem um legado, que tem uma história. Mas daí, Fábio, entra também a questão comportamental do idoso. Nós conduzimos uma casa de acolhimento de imigrantes e imigrantes em Campo Grande. Minha esposa está na direção hoje, a Débora. São 88 leitos e nós já tivemos alguns idosos acolhidos por necessidade da assistência social. E nós estamos atualmente com um idoso que a família não quer, porque a gente liga, a assistente social liga e diz, olha, não, ele abandonou minha mãe quando a gente era pequeno, ele foi muito difícil, ele foi alcoólatra, ele foi espancador. Então a família, ela nunca teve um vínculo afetivo. Tem uma ferida grande. Tem uma ferida, então é muito difícil. Essas são as razões que impõem ao governo ocupar esse espaço da família e criar ambientes onde o idoso, nessa fase tão maravilhosa da vida, né, tão cheia de dignidade, que deveria ser ao menos, e tão difícil porque a pessoa está entendendo que está chegando uma proximidade do fim desse estágio de vida terrenal. Então, a gente percebe que as famílias, via de regra, até por uma questão de cultura, elas não querem se desincumbir disso. Elas querem transferir para terceiros esse cuidado com o idoso quando ele tem esse grau de dependência.
Pegando o gancho, doutor, dessa pergunta do Fábio sobre a dependência e independência do idoso, quando se fala em contratar um profissional para cuidar do idoso, porque muitas vezes familiares, né, não conseguem cuidar desse idoso 24 horas por dia. Né? Então é necessário que haja essa contratação de um profissional. E como agir nesse momento, se falando em contratar alguém que seja de confiança para cuidar desse idoso? Nós temos hoje uma profissão regulamentada. Ela é um pouco parecida com a enfermagem, né, ou com o técnico de enfermagem, é chamado de cuidador. O cuidador é um profissional que ele é habilitado a cuidar de pessoas com deficiência. Via de regra, idosos. Qual é a orientação até no aspecto jurídico? Contratar uma empresa especializada, porque ela teria aí qualquer erro ou qualquer desatino que houvesse no cuidado desse idoso, essa pessoa teria aquilo que nós chamamos de culpa objetiva, responderia objetivamente por qualquer dano. Nós tivemos, infelizmente, recentemente na nossa capital, Campo Grande, a fiscalização pelo Ministério Público do Idoso lá, de uma casa de repouso de idosos, onde os idosos eram amarrados nas cadeiras, passavam o dia todo amarrados, subnutridos, tratados assim de uma forma grotesca, ignorante, de uma forma desumana, na capital de Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Então houve toda uma questão estrutural de policiamento, de Ministério Público, de ação penal e tudo mais, mas houve um dano muito grande, muito profundo, uma marca emocional muito forte. Então, ao se contratar, a primeira coisa que você deve fazer é fazer uma investigação. Uma investigação, hoje a mídia está aí, o Google está aí, os meios de informação estão aí, fazer uma investigação de como aquela empresa é vista comercialmente falando. Então, deve-se fazer isso. Doutor Tony, e a situação, o senhor falou das casas de repouso, né? Qual que é a situação de levar a família a deixar as pessoas, esse idoso, lá numa casa, num asilo, que antigamente era chamado, né? É a falta de tempo de cuidar deles mesmo? Também. A questão é cultural e histórica, né? A gente observa algumas sociedades que o próprio idoso, ele se isola quando ele chega numa fase que ele entende que não é mais produtivo socialmente. Eu estive um período nos Estados Unidos e eu pude observar ali, em muitos lugares que eu fui, pessoas acima de 80 anos cuidando de estruturas. Então, nos parques ali da Disney, é muito comum, muitos idosos acima de 80 anos trabalhando nos parques, organizando fila, cuidando do ticket de entrada e fazendo informações, etc. Então, ali eles têm uma cultura. O idoso ele é inserido dentro de um contexto em que ele entende que é necessário para a sociedade. E quando a gente tem uma cultura que vem já de uma estrutura histórica, de que você vai chegar naquela fase e você não vai mais ser produtivo, você vai ter que dar um jeito de se alijar da sociedade, aí a gente entende que é uma válvula de escape até de consciência para a família. Não vamos deixar o papai ali no asilo, porque ali ele vai ser bem cuidado, normalmente asilos vinculados a instituições religiosas, né, seja ela da natureza que for, então eles se sentem como se fosse um bálsamo na consciência. Então isso é cultural e histórico. Deixar o papai ou a mamãe lá no asilo é algo que já vem arraigado na cultura do brasileiro, na história do Brasil, em se tratando do nosso país. De repente, num primeiro momento, pode ser que pensem assim, mas e quando talvez pensam que é um problema? Esse idoso se tornou um problema na minha casa, eu vou colocar no asilo. Outro fator. Ou talvez faz até aquela ameaça. Você se endireite aí, senão eu vou ter que colocar lá no outro asilo. Fator. Né? Uma o ameaça. que nós temos, a experiência de vida nossa? Eu tenho muitas experiências, passei por muitas experiências em que quando o filho que cuidava da mãe ou a filha que cuidava da mãe ou do pai se casou, aí ele teve que abrir mão desse pai, ele teve que abrir mão dessa mãe, porque o ambiente de casamento não cabia aquele pai e aquela mãe dentro do mesmo ambiente. Então isso, pelo menos lá no nosso estado, é extremamente comum. E aí eles são levados para ambientes dessa natureza. Não há, assim, uma preocupação afetiva, como a Bíblia fala, né, de honrar o pai, de honrar a mãe.
de entender que foi por causa dele que veio toda a estrutura familiar, de que aquela existência daquela árvore genealógica teve uma derivação, não é? Teve uma origem. Então, tudo isso é esquecido, tudo isso é alijado do processo de consciência e a pessoa com a maior naturalidade vai lá e assassina, na verdade, porque eu considero um assassinato. Porque pensa uma dor que moral, pessoa um assassinato emocional. Lá, né? Em se tratando de danos morais, eu não vejo assim na existência humana algo que seria mais terrível do que um pai que educou uma família, que criou uma família, que se comportou como pai, que passou toda uma vida trabalhando para condicionar os filhos a uma profissão, a um sucesso, e de repente naquela fase de vulnerabilidade física, de locomoção emocional, ele é levado a um ostracismo em um ambiente que não é o ambiente dele. Isso é um assassinato. Se sente descartável, talvez. É um homicídio moral. E até assim, por conta de ser uma pessoa idosa, já uma certa idade, ela ser inserida num lugar, né, numa casa de repouso, ela poder, vamos colocar assim, se acostumar nesse lugar, também não é fácil, né? E muitas vezes maltratado ali, Bia. Justamente. Né? Ainda que fosse tratado da melhor maneira possível, em todos os aspectos, não superaria jamais o ambiente familiar, ainda que fosse desregrado. É sempre preferível um ambiente familiar desregrado do que uma casa de acolhimento a melhor possível, a mais cara possível. Porque amor não se compra, né? E ela tem aquele cantinho dela, né? Sim. A pessoa idosa, eu acho que ela tem o cantinho. Teve a minha avó, por parte da minha mãe, ela faleceu com 99 anos e ela morreu na casa dela, na cama dela. Então, no ambiente viveu, dela. Né? Ela não queria qualquer outro lugar. Vó, vem aqui para nós. Ela morava em uma outra cidade. Vem passar um tempo com nós. Não, eu quero ficar na minha casa. Então, aquele é o lugar dela, o lugar de refúgio, talvez, né? O ambiente. A minha avó paterna tem 99 anos. Ela é viva ainda, mora em Campo Grande, no apartamento dela lá. Eu fico imaginando, se tirar ela para um lugar que não seja aquele apartamento, ela morre. Né? É o cantinho dela. É o cantinho dela, é isso aí. Justamente. Olha, não sai daí. No próximo bloco, nós vamos saber como os idosos podem encontrar o equilíbrio de vida e manter-se saudáveis. Já voltamos.